Vamos fazer juntos a leitura do texto integral deste salmo, lembrando que ele começa com o título Cântico de Romagem. É ali que o salmo começa. A expressão "a excelência da união fraternal" é uma nota editorial, mas Cântico de Romagem já faz parte do texto bíblico. Vamos nos treinar para que todas as vezes em que formos solicitados a ler um salmo, nós comecemos a leitura por aí. Leiamos juntos então o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Cântico de Romagem de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Meus queridos irmãos, nós temos estudado os salmos em suas diversas camadas, nos diversos níveis de significado. E para entendermos isso, então, nós precisamos investigar a poesia, as figuras, as metáforas. Nós precisamos investigar, quando possível, quando revelado, o contexto em que o salmista se encontrava ao escrever aquele salmo. E nós precisamos também investigar a posição daquele salmo dentro do livro dos Salmos, para então, dadas as informações que circundam aquele salmo, também tirarmos outras conclusões sobre a maneira como ele deve ser interpretado. Então, nós temos visto o contexto histórico, que nada mais é do que a ocasião em que o salmo foi escrito originalmente, quando isso é possível de recuperar, nem sempre é. O contexto teológico, que significa as referências a verdades já reveladas anteriormente no corpo do Antigo Testamento, e como essas verdades foram utilizadas no texto daquele salmo. E, por fim, o contexto literário, ou seja, qual a posição deste salmo específico dentro do livro dos Salmos. Nós vamos investigar o Salmo 133 nesses três níveis de contexto, nessas três camadas, para nos apropriarmos de uma maneira mais profunda do seu significado. Nós vamos começar com o contexto histórico, e vamos ver que é um salmo de Davi, o que é muito importante, porque para Davi ter o povo unido foi algo muito profundo e muito significativo. Vamos ver que se trata de um rei que assume características de sacerdote, e é esse rei sacerdote que une o povo e produz essa união, e que essa comunhão é entendida por ele como uma bênção. Vamos ver isso então na vida de Davi. Nós vamos lembrar aqui muito rapidamente que dos 150 salmos, pelo menos 73 vieram da escrita de Davi. Ele é o maior autor deste livro. E ele carrega, então, uma grande importância com a sua mensagem, com a sua história, com a sua vida, para a interpretação do livro dos Salmos. Ele é chamado, em 2 Samuel 23, de o mavioso salmista de Israel, o elegante compositor, o grandioso compositor das canções do inário do povo de Israel. E ele é uma pessoa em posição particularmente especial para apreciar a bênção da comunhão. Sabe quando você ficou em isolamento social na pandemia e a saudade que você tinha de dar um abraço? Bom, isso coloca você numa perspectiva mais apropriada para avaliar o quanto é importante essa interação humana. Então, quando você tem um contexto onde aquilo falta, você começa a perceber com maior nitidez o quanto aquilo é importante. Bom, Davi teve muita dificuldade para encontrar o povo de Israel vivendo em comunhão, a vida dele não foi nada fácil. E a desunião em Israel começa muito cedo. Quando a gente vai ler a história bíblica, ela já começa com dois irmãos que não se entendem, Caim e Abel. E depois passa por Ismael e Isaque, que precisam ser separados. Depois a gente passa por Esaú e Jacó, o povo de Israel. E Esaú se torna um inimigo declarado. E os descendentes de Esaú, os edomitas, são um grande inimigo do povo de Israel por séculos. E ainda nós temos José, que foi vendido por seus 10 irmãos, tratado como um escravo, traído por eles. Ou seja,
o histórico de irmãos na Bíblia não é uma coisa muito positiva. E isso é uma influência do pecado. Porque quando Satanás inocula o seu veneno em nossos primeiros pais, o pecado, agora aquilo que era harmonioso, que era fruto de união e de alegria, passa a ser algo dissonante, passa a gerar contendas. E a semente da serpente que progride e avança no mundo pelos descendentes que não são o povo de Deus, é marcada pelo conflito. E a marca da serpente vem sendo vencida por Deus ao promover união. E isso às vezes acontece até mesmo na nossa família. Eu não preciso fazer nenhuma profetada aqui para dizer que nessa noite tem aqui nesse auditório alguém que está com problema com seu irmão de sangue. Isso é absolutamente estatístico. E nós estamos vendo nisso a influência do pecado sobre a raça humana. E não era diferente com o povo de Israel, não. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê episódios tristes como aquela página obscura do livro de Juízes, onde o pecado de Sodoma e Gomorra, que lá foi tentado, quando as pessoas tentaram violar os anjos que foram visitar Ló, lá no livro dos Juízes isso acabou acontecendo com uma concubina que foi violada até a morte. E aquela mulher foi partida em pedaços, e os seus pedaços foram mandados para convocar as tribos de Israel para guerrearem contra a tribo de Benjamim. E o povo de Israel entrou em guerra civil. E as outras 11 tribos estavam determinadas a exterminar a tribo de Benjamim. E você vai ler isso, né, que os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo que tinha restado. E então, todos começaram a dizer, Senhor, por que sucedeu isso em Israel que hoje lhe falte uma tribo? Faltou pouco para que a tribo de Benjamim não fosse completamente exterminada nesse episódio triste da história do povo de Israel. E isso foi alguns séculos antes dos dias de Davi, onde a união do povo de Deus ainda não era grande. E dentro de casa, Davi também não tinha uma grande união. E você sabe disso porque quando o profeta Samuel foi até a casa dele para ungir o novo rei, o pai dele colocou 7 irmãos de Davi. Gente, se fosse 1, se fosse 2, tudo bem, mas colocou 7 e o Davi não foi. E você já percebe ali uma certa divisão, uma falta de unidade. Ele não foi considerado um candidato viável a ser rei, não. Ele ficou cuidando das ovelhas, enquanto os outros, sim, esses eram dignos de serem apresentados ao profeta Samuel. Desunião, desarmonia. E aí então, mais tarde, já ungido o rei de Israel, Davi é enviado por seu pai ao campo de batalha contra os filisteus para trazer notícias. E ele chega lá e descobre que tem um gigante afrontando os exércitos de Israel. E aí o que acontece? Davi fala assim, o que é que esse cara está fazendo? Ele é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus, como ele afronta os exércitos do Deus vivo? Mas os seus irmãos mais velhos que estavam ali, querem enxotar Davi do campo de batalha, como que dizendo, sai daqui moleque, você é criança, você é bebê, você está nas fraldas, você não tem que estar aqui não, aqui é lugar de homem. E então, eles vão hostilizar Davi, dizendo assim, principalmente o seu irmão mais velho, Eliabe, a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você tem um trabalho tão simples, que é cuidar de umas poucas ovelhinhas, e ainda foi irresponsável, e largou aquilo lá para ver a batalha aqui? E ele diz assim, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, você quer ver sangue, moleque, e largou as ovelhas de papai lá, mas é muita irresponsabilidade, hein? Veja que os irmãos de Davi tinham uma atitude ruim para com ele, hostil. Então, alguém que está em condições de apreciar a bênção de viver em comunhão, você começa a ver o quanto Davi se candidata a isso aqui. Bom, na sequência, Davi vai matar o Golias, e você conhece a história. E daí o que acontece? As mulheres começam a celebrar e a cantar. Saul, o rei Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Pronto, agora é o rei que não gosta dele. E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Saul começa a olhar e fala assim, esse cara vai acabar tomando meu trono. Tenho que dar um jeito de acabar com ele logo. Desunião novamente. E aí então, possesso de um espírito maligno, Saul tenta encravar Davi na parede com uma lança. Por 2 vezes nesse dia e depois em outra oportunidade. Saul tentou matar Davi declaradamente várias vezes. Você tem ideia do que é estar
numa posição de tensão, onde você não pode relaxar, você tem que ver se alguém está chegando. E todo mundo andava armado naquela época. Todo mundo tinha uma espada, todo mundo tinha uma lança. E então você tem que estar desconfiado da própria sombra. Foi a vida de Davi, por bom tempo, por anos. Isso pesa, meus queridos. Isso pesa. Bom, há relatos também de época em que Saul e os seus homens foram ao encalço de Davi, e Davi está no deserto de Maom, e ele consegue escapar, e ele foge, mas Saul está indo atrás dele com um exército inteiro. Você consegue mentalizar o nível de agonia, de preocupação? Bom, Davi descansava no Senhor, é fato, mas isso não vai tornar a perseguição do rei e de seu exército contra você em algo agradável, não é mesmo? Então, Davi está numa posição muito adequada para apreciar a paz. E aí, então, a gente vê que quando Saul morre, Davi é ungido rei, mas não sobre todo o povo de Israel imediatamente. Isbosete, o filho de Saul, começa a reinar sobre Israel, e você vai ver então que Abner, o comandante do exército de Saul, vai propositalmente ungir Isbosete, o filho de Saul que sobrou, como rei, e essa é uma atitude para hostilizar Davi, para dizer: Davi, não é você que vai reinar não, Saul ainda tem descendente aqui, rapaz. Embora Davi tivesse matado Golias, embora Davi tivesse sido ungido por Samuel como o próximo rei, mas Abner não quer saber disso. E Davi vai reinar apenas sobre a tribo de Judá por 7 anos e meio, até ele conseguir governar sobre as 12 tribos. Você consegue imaginar isso? Você é ungido como rei, como um adolescente. Um adolescente que o seu pai nem mesmo te considera como um candidato a ser rei. E aí então você passa aproximadamente 20 anos, possivelmente mais, fugindo. Num primeiro momento fugindo de Saul, depois fugindo do exército de Saul, e depois enfrentando vários inimigos, e depois enfrentando o filho de Saul, e depois governando apenas uma tribo, até que finalmente as 12 tribos de Israel estão unidas, seguindo o seu comando. Naquele texto que nós lemos no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 11, quando o povo foi reunido, e por isso nós cantamos a alegria de sermos um só rebanho, tendo um só pastor. É uma situação admirável, desejável, que nós devemos apreciar. E aí então Davi toma uma atitude extremamente estratégica. Ele não vai fazer de Hebrom a sua capital. Ele não vai fazer de uma cidade que já existe em Judá uma privilegiada capital porque o rei veio da tribo de Judá. Não. Davi faz diferente. Ele prova a sua bravura, conquistando uma cidade inimiga, e ao mesmo tempo faz da capital um território neutro, que não é nem da tribo de Judá, nem da tribo de Benjamim, a qual pertencia Saul, ou de nenhuma outra tribo. É uma capital para todos, conquistada por Davi. E ele então leva a Arca da Aliança para lá, toma a fortaleza de Sião, que se torna a cidade de Davi. E agora então ele vai inclusive levar a Arca da Aliança para lá, como quem diz: nós precisamos andar unidos e andar debaixo da bênção de Deus. Nós precisamos servir ao mesmo Deus juntos, numa cidade que não é nem dos judeus da tribo de Judá, nem dos benjamitas, nem dos descendentes de Gaditas, nem dos filhos de Manassés, de nenhum deles. É uma cidade de todo o povo de Israel. E aí então você vê em 1 Crônicas 15, que Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares fazem subir com alegria a Arca da Aliança. Aqui há uma palavra que eu só quero, por enquanto, mencionar, a ideia de que quando eles levam a arca para Jerusalém, a arca sobe. Não porque Jerusalém seja o ponto mais alto da região, mas porque, teologicamente falando, é o lugar mais próximo de Deus que pode existir. Então, chegar a Jerusalém é sempre subir. E então Davi sobe com alegria levando a arca. Mas ele vem vestido de uma estola sacerdotal de linho. Nós lemos no texto de Levítico, capítulo 8, ao longo da liturgia, que Deus instruiu Moisés a preparar roupas para Arão e seus filhos oficiarem como sacerdotes. E uma estola sacerdotal de linho era uma roupa de sacerdote. Bom, Davi é o rei que conquistou a capital, que governa o exército, mas ele está vestido de sacerdote, porque ele está exercendo uma função sacerdotal, qual seja,
Ele está levando o povo em direção a Deus. Ele está colocando a arca no centro da vida nacional. Ele conquista uma capital e diz: o lugar mais alto do mundo será esta capital, e lá a arca de Deus estará. E eu quero todo o povo sobre o qual eu governo servindo a Deus. Isso não é apenas papel de rei, isso é papel de sacerdote. E por isso Davi está vestido de uma estola sacerdotal. E ele faz todo Israel subir até a presença de Deus. Quando isso acontece, você consegue imaginar a noite de sono de Davi, depois que ele colocou a arca lá? Depois que todo mundo comeu pão, comeu uva passa, que foi aquele festão, e ele falou assim: agora não tem ninguém querendo me matar, agora não tem nenhum rei me perseguindo, agora o rei sou eu, mas eu estou governando a todos em direção a Deus, e agora Deus ocupa um lugar central na vida da nossa nação. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Eu empolguei aqui e segurei o negócio, passou um monte de slide aqui, né? Mas você imagina o Davi empolgado. Como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Foi um dia de grande festa, e nós entendemos que o cenário mais provável para a composição do Salmo 133 tenha sido este. O texto hebraico diz que é um salmo de Davi, e pode significar de Davi como seu autor ou de Davi como seu assunto. E se foi alguém que escreveu depois, não é uma possibilidade que tenhamos autorização para excluir, mas a pessoa que escreveu depois certamente estaria pensando nestas coisas. Quem foi que uniu o povo de Israel em torno de um único rei e em torno de um único Deus, dentro de uma única cidade, numa única capital, depois que por séculos nós estávamos com brigas, depois daquele incidente em que a tribo de Benjamim quase foi exterminada, depois de tempos e tempos em que Saul tanto perseguiu a Davi, quem foi que nos trouxe essa união? Bom, foi um rei que usou uma roupa de sacerdote e que colocou a arca, fazendo-a subir do lugar central da vida da nação. Que coisa boa! Esse é o contexto histórico do Salmo 133. O Salmo de Davi, da sua autoria, possível e provável, ou então de alguém que lembra de todas essas coisas e escreve um salmo davídico, o que é menos provável, mas possível, e um rei sacerdote que une o povo e que traz bênção para a comunhão, para o povo, oferecendo esta comunhão na qual o povo pode viver unido. Vamos então agora ao contexto teológico. O poeta que faz esta poesia que nós chamamos de Salmo 133, ele usa figuras, imagens, que nos dão a entender um pouco melhor o que se passa na sua cabeça. Quando ele fala, o povo está unido, que bênção! Quais são as duas imagens que vêm à cabeça dele? Vem à cabeça dele a imagem do sumo sacerdote Arão e também a imagem do Monte Hermon. E nós vamos então procurar explicar isso. Porque nos dois casos nós estamos falando de algo que desce. É algo que começa lá em cima, em Jerusalém, lá para onde a arca foi colocada, no alto, na posição do trono de Deus. E do trono de Deus flui a bênção que gera a comunhão do povo. Por isso a arca sobe, por isso Davi sobe a Jerusalém, e por isso a bênção desce. Ela desce como o óleo sobre Arão, o sumo sacerdote. A bênção desce como o orvalho do Monte Hermon. Então, vejamos essas questões. O óleo precioso que desce para a barba de Arão era um óleo que Deus mandou fazer lá no livro do Êxodo. E Deus então disse assim: vocês vão consagrar Arão como sumo sacerdote. E a maneira pela qual vai ficar claro que eu, o Senhor, escolhi Arão para, através de Arão, abençoar vocês, é porque um óleo vai escorrer sobre a cabeça de Arão. E um óleo que é um símbolo de bênção, porque o óleo daquela época é um óleo perfumado, é um óleo caro. Jesus foi ungido assim, e as pessoas que estavam ao redor diziam: para que gastar esse dinheiro todo? Você já leu essa passagem na sua Bíblia. É um óleo caro, isso era uma experiência agradável. Nem toda experiência de unção pode ser agradável. Eu já fui ungido por 2 presbíteros dessa igreja, e eu disse que eu ia falar o nome deles aqui hoje. Na minha despedida de solteiro, presbítero Eduardo e presbítero Márcio jogaram óleo mazola na minha cabeça. Deus vai acertar com eles no tempo devido. Não foi legal. A camisa perdeu, a calça perdeu, o sapato perdeu, mas nossa amizade... Vocês viram que eu perdoei, porque a gente está trabalhando junto na igreja hoje, está tudo certo.
Mas essa unção é horrível, não é legal, não recomendo para ninguém. Mas a unção que nós estamos falando aqui é algo agradável, porque a tua pele está ressecada no deserto. Você está colocando, sabe, é uma mistura de hidratante com perfume, entendeu? Com creme para o cabelo, tudo junto, perfumada, com perfumes caros. E ela ainda simboliza, Deus vai usar você para abençoar todo mundo. Ou seja, a unção de Arão é extremamente benéfica. E se ela é uma coisa boa e que desce, então isso é uma figura adequada para falar da comunhão que está descendo da arca entronizada em Jerusalém, assim que Davi colocou a arca lá no centro da vida da nação. Então esse óleo precioso é derramado sobre a cabeça de Arão, conforme nós lemos no texto de Levítico capítulo 8. E para a gente entender um pouco mais isso, eu estou colocando algumas imagens aqui. Então Arão estava com a roupa de sumo sacerdote e Moisés estava então colocando as mãos sobre a cabeça. A gente viu domingo passado que consagrar alguém, não é? Tem que pôr a mão sobre a cabeça, ou então passar o pecado para o animal que vai morrer, você coloca a mão sobre a cabeça, e é assim então que Moisés está ungindo Arão como sumo sacerdote. E o texto bíblico de Levítico diz que Arão então, depois de ungido, desceu depois de haver feito a oferta pelo pecado. Por que será que Arão desceu? De onde Arão desceu? Bom, não estamos em Jerusalém ainda, faltam 440 anos para Jerusalém ser conquistada. Arão desceu do altar, que naquele cenário ficava num lugar mais elevado. Era o lugar mais alto ali, o tabernáculo, onde o sacerdote dizia, Deus, o Senhor está vendo o sacrifício. E ele oferece o sacrifício e desce e abençoa o povo. Bom, a arca é colocada no trono de Jerusalém, Arão é levado até o altar, são lugares altos. E é por isso que montanhas na Bíblia são tão significativas. Jesus é transfigurado num monte, ele é crucificado num monte, a arca repousa sobre um monte, Deus revela a sua lei sobre um monte. Tantas coisas acontecem sobre montanhas na Bíblia, porque elas são extremamente simbólicas. E Arão, então, como sacerdote, desce e abençoa o povo. Para entender um pouco mais disso, a gente também precisa entender a roupa que Arão usava. Ele tinha ombreiras aqui, como se fosse a patente de um militar. Ele tinha um peitoral, que era como se fosse aqui uma joia muito grande, com 12 pedras preciosas, constando nelas o nome das 12 tribos de Israel. Ele usava uma túnica, que basicamente seria uma camisola branca por baixo. E aí então a estola sacerdotal, que seria um avental com fios de ouro bordados, uma sobrepeliz, que seria uma outra pele de roupa azul, e por fim romãs e campainhas. E eu não vou me demorar no detalhe da roupa. Eu quero que você se concentre nas ombreiras e no peitoral, a parte que está mais perto da cabeça do Arão. Por quê? Porque quando o óleo era derramado sobre a cabeça de Arão e desce para a barba, e depois desce para a veste, pensa na barba aqui. Eu tentei fazer uma barba que escorresse para perto das ombreiras. Você está vendo ali? Ia molhar as ombreiras com óleo. Mas o que estava nas ombreiras? Nas ombreiras estava o nome das 12 tribos de Israel. Quando Arão se chegava andando com aquela roupa gloriosa, Arão carregava o povo de Israel consigo, nos seus ombros e no seu peito. E então era um jeito de dizer, Deus está abençoando o povo de Israel por lhes dar alguém que pode falar com Deus em nome de vocês. E esse alguém, esse sumo sacerdote, oferece os sacrifícios que inauguram o tabernáculo, e ele desce do altar e abençoa o povo. Então a ideia do que está descendo, mais uma vez, é retomada aqui. E como é que ele foi consagrado? Com um óleo que desceu da sua cabeça, e passou pela barba, e passou pelas ombreiras, e depois ainda foi passar pelo peitoral. Então ele escorre da barba, e ele passa por esse peitoral, onde há pedras preciosas, engastadas em ouro, e essas pedras carregam o nome das 12 tribos de Israel. Ou seja, a unção de Arão, o derramamento do óleo do Senhor sobre a cabeça de Arão, escorria em bênçãos, simbolicamente desenhadas na roupa do sumo sacerdote. Ou seja, ao abençoar Arão, Deus estava abençoando todo o povo de Israel através dele. E aí então, nós começamos a entender, quando Deus abençoou Davi e permitiu que ele levasse a arca a Jerusalém, e a arca fosse colocada lá em cima, a arca subiu, a bênção vai descer.
Davi abençoou todo o povo de Israel naquela ocasião. Arão subiu para oferecer sacrifícios e desceu e abençoou o povo. A bênção é algo que desce do céu para o povo de Deus, pela via do rei Davi, pela via do sacerdote Arão, o óleo da unção. Mas, então, nós vamos encontrar no Salmo essa figura, desce, desce. O óleo desce para a barba e desce para a gola da veste. Desce sobre as ombreiras, desce sobre o peitoral, desce sobre os nomes dos filhos de Israel que estão impressos na roupa de Arão. Mas continua a descer, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então agora nós temos uma segunda figura, não mais a do sumo sacerdote, mas a do Monte Hermon. O Monte Hermon é um lugar cheio de orvalho. E orvalho, acho que o joseense sabe, o goiano não conhece tanto, porque lá é um clima muito seco. Que saudade de ver uma neblina eu fiquei nesses 5 anos. Um dia eu saí de casa, tinha uma neblina, eu parei para tirar foto e postar. Parecia um turista em Goiânia, né? Então, que coisa. Pois bem, o que é um orvalho? Orvalho é aquilo que umidifica a terra. É aquela chuva bem fininha, que às vezes a gente chama de sereno, que às vezes chega de manhã, a gente olha, não choveu, mas parece que o chão de casa está molhado, parece que a planta está umedecida. Aquilo é o orvalho. E aquilo é de extrema importância, porque aquilo umidifica o solo, aquilo viabiliza a plantação. Se o clima é muito seco, as plantinhas podem morrer, a plantação pode não se desenvolver adequadamente. E Deus está dizendo que na terra de Canaã, Ele ia abençoar o povo. Porque lá no Egito, a plantação era abençoada com as cheias do rio Nilo. Quando o rio Nilo enchia, fertilizava as margens do rio. Por isso o Nilo dava tanta riqueza ao Egito. Por isso o Nilo era um símbolo de vida e adorado como um Deus. Mas o Jordão não se compara, o Jordão é muito fraquinho. E ele está num vale muito profundo, ele não consegue crescer para os lados, não. Então, o orvalho é muito importante lá. E quando Deus fala que vai abençoar o seu povo, Ele usa figuras do orvalho. Quando Ele diz, por exemplo, em Deuteronômio, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. É Deus dizendo assim, eu vou abençoar você, não só mandando chuva ou mandando orvalho, mas que a minha palavra dada para você goteje sobre a sua vida e te seja uma bênção. Assim, também vamos ler no livro de Oséias, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore gigantesca que atinge 40 metros de altura e para crescer precisa do orvalho. E Deus está dizendo, eu vou ajudar vocês a crescerem, eu vou propiciar a vocês essa fertilidade, esse crescimento, eu serei orvalho para vocês. Bom, quando a gente pensa nisso num clima deserto, a gente entende um pouco mais. Aqui você consegue ver como o clima é seco, e para o lado de cá você consegue ver como é deserto. Onde é que está um pouco mais verdinho? É aqui na região da Palestina. Essa é uma foto de satélite. E você sabe por que está mais verdinho ali? Por causa do orvalho do Hermon. O Monte Hermon está ali em cima, ó, e ele está a 2.814 metros de altitude. Você tem ideia do que é isso? É 1 quilômetro mais alto do que Campos do Jordão. É muita coisa, gente. Você acha que Campos do Jordão é frio? Você não viu o orvalho do Hermon. Lá fica nevando o ano inteiro. E o Monte Hermon, portanto, é um monte que, por ter neve, por ter gelo, tem água. E aí, então, todo esse gelo produz um clima tal que, em contato com os ventos do deserto, acaba gerando o que é em toda essa região? Orvalho. Só que, como você pode perceber, e eu fiz de propósito no mapa, o Monte Hermon está lá em cima. E o orvalho do Hermon vai pingando e pingando, e ele abastece o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, queridos, está a 212 metros abaixo do nível do mar. O Monte Hermon está a 2,8 km acima do nível do mar. E o Mar da Galileia 200 metros abaixo, ou seja, existe uma diferença de 3.026 metros entre o pico do Monte Hermon e o nível de água do Mar da Galileia. 3 quilômetros de altura que o orvalho desce. Entendeu? O orvalho do Hermon está descendo. E aí então, do Mar da Galileia nasce um rio, o rio chamado Jordão. E a palavra Jordão no hebraico é literalmente aquele que desce. É isso que significa a palavra Jordão. Um rio que desce.
E por que o Jordão desce? Porque ele desemboca lá no Mar Morto, que está a 430 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, daqui do Monte Hermon até o Mar Morto, 3,2 km de pura queda, descida. O orvalho do Hermon vem parar aqui. E como não tem mais para onde ir, porque essa é a depressão mais profunda do planeta Terra, alguns costumam chamar o Mar Morto de umbigo do mundo, porque é o lugar mais fundo. A água do Mar Morto não tem para onde correr, porque chegou no fundo do poço, não tem para onde ir. E então o Mar Morto não deságua em lugar nenhum, aquela água simplesmente evapora. E porque ela vai evaporando constantemente, ela vai ficando cada vez mais salgada, cheia de minerais, que são usados aí para fazer os cosméticos que as moças passam aí com os sais do Mar Morto, que são bastante famosos, não é? E aí então o que acontece? Por 360 quilômetros, o orvalho do Hermon percorreu toda essa região. E agora tudo isso aqui só é possível, toda a vida, a plantação, tudo o que se pode desenvolver aqui para que esta seja uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, tudo isso começa lá em cima, no Monte Hermon. É Deus usando a geografia para dizer assim, sem mim, nada podeis fazer. Toda dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Tudo começou com Ele, porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. É isso que a geografia está dizendo aqui. Entende? Então, essas são as figuras que Davi toma neste salmo. E para você ter uma ideia, o Rio Jordão está numa depressão aqui, ó. Montanhas deste lado, montanhas daquele lado, Jerusalém até está numa posição alta, mas não mais alta do que do outro lado, e o Rio Jordão corre nesse buraco. E aí então o que nós estamos vendo é, a água desce, porque o orvalho desce. E isso é que mantém o povo na Palestina vivo, sem morrer de sede, porque alguma coisa boa desceu da parte de Deus. Fosse o óleo que escorreu trazendo a bênção de ter um sumo sacerdote consagrado, fosse o orvalho que escorreu por 360 quilômetros na Palestina para manter aquela terra irrigada, a bênção desceu. Bom, viver em comunhão é algo que Deus produz, é algo que vem do céu. Estar em comunhão com o povo de Deus é uma prova de que Deus está fazendo bênçãos descerem abundantemente sobre sua vida. Não viver em comunhão e sentir-se abençoado é um desafio à verdade revelada na Escritura. Porque as pessoas que estão sendo abençoadas por Deus, estão sendo abençoadas vivendo unidas, por causa de uma bênção que desce como o óleo que escorreu pela barba de Arão, por causa de uma bênção que desce como o orvalho do Hermon. Assim, o tema principal do Salmo 133 é a unificação do país, na época de Davi. A ideia é transmitida pela imagem central de fluir junto. A imagem é de fluxo contínuo, da cabeça desce para a barba, da barba desce para a gola, do Hermon chega até o Monte Sião. E o país inteiro é descrito como a aparência de um sacerdote, do Hermon até Sião, da cabeça até o corpo. Você consegue esticar naquele mapa o Arão, você consegue esticar naquele mapa a Palestina, você vai ver as coisas descendo, seja pelo corpo de Arão, seja pelo mapa da Palestina. A terra é ungida com orvalho, assim como Arão é ungido com óleo de consagração. E dessa maneira, o país não estava apenas unido, mas também santificado. E não era apenas um país santo, mas era também um país abençoado. É isso que acontece quando o povo de Deus se reúne. Não é apenas vivermos como bons companheiros, porque aqui do lado, numa quadra de futebol, tem bons amigos jogando bola agora. O que está acontecendo aqui é infinitamente superior. Nós não somos só parceiros de futebol, embora a gente jogue bola junto. E eu fui lá jogar. Assim, jogar é uma palavra muito forte para o que eu fui fazer, mas eu fui lá. E eu fiquei feliz de ver a bênção dos irmãos jogando com respeito, com carinho uns pelos outros. Não teve briga, não teve nada. Glória a Deus por isso. Não sei se foi porque eu estava lá. Tomara que não. Mas estava indo muito bem, graças a Deus. Então, isso é importante, queridos. O que acontece conosco aqui é glorioso. Nós não somos apenas pessoas que se relacionam bem, nós somos pessoas que foram santificadas. Nós somos pessoas abençoadas. E isso veio do céu para nós. E se tinha alguém que entendeu a importância disso, foi Davi,
que durante tantos e tantos anos esteve fugindo para preservar a sua própria vida, lutando pela unificação do povo de Israel. Bom, então agora você entendeu o contexto teológico do Salmo 133. A ideia de uma bênção que desce. Vamos então para o contexto literário. O que é isso? É a posição do Salmo 133 dentro do livro dos Salmos. Aquilo que a gente chama de compilação. Sabe quando você junta aquele monte de fotografia que estava numa caixa de sapato e deseja montar um álbum, e você vai escolhendo qual foto vai na primeira página, qual vai na segunda, e você vai ter um critério dentro da sua cabeça? Você fala, eu vou organizar por temas, vou colocar primeiro as fotos com o cachorro, depois vou colocar as fotos com a minha sogra. A sogra do lado do cachorro, você sabe que não tem nada a ver, minha sogra é uma benção. Mas você coloca lá o cachorro com a sogra, depois você coloca o cunhado, depois você coloca o primo. Você organizou. Tem algum critério que passou pela sua cabeça? Esse critério que passou pela cabeça do salmista é inspirado pelo Espírito Santo. E nós temos que tentar entender por que o salmista compilou os salmos desta maneira. E dentro disso, a ideia de um rei, a ideia da lei e a ideia de uma montanha vão nos ajudar bastante aqui. Nós temos falado sobre isso. Esse é o 12º sermão sobre o livro dos Salmos, se eu não estou enganado. E se você perdeu alguma coisa e deseja recuperar, há uma playlist no YouTube que você pode acessar. E depois, então, você pode pegar o contato conosco, está lá no canal do YouTube da nossa igreja. Mas nós temos que recuperar poucas informações aqui para avançar. Quais são? Lembre-se, o primeiro salmo, Salmo de número 90, foi escrito na época do Egito, com Moisés. E por muitos séculos os salmos vieram sendo escritos até o povo retornar do cativeiro na Babilônia. Passamos pelo Pentateuco, passamos pelo livro de Josué, de Juízes, de Rute, por Samuel, Provérbios, Eclesiastes, os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel e até os profetas do retorno do cativeiro, como Ageu, Zacarias, Malaquias. Pois bem, foram mais de 900 anos de história, desde o primeiro salmo escrito até o último salmo sendo escrito. E aí então é que os salmos vieram a ser compilados. Eles foram compilados depois que o povo retornou do cativeiro, como uma resposta do povo que agora organizou a vida, retornando a Jerusalém. Você consegue imaginar o impacto de retornar a Jerusalém e cantar como é bom e agradável que os irmãos vivam em união? A gente estava espalhado pelos cantos do mundo, cada um por um lado. De repente estamos de volta a Jerusalém, experimentando em parte a bênção que o povo de Israel experimentou nos dias de Davi. Por quê? Porque agora tem Jerusalém, porque agora tem o templo, porque agora temos os salmos, mas não temos o rei. Então agora nós vamos olhar para os salmos e vamos nos perguntar, cadê o rei? E todo o livro dos salmos vai nos fazer olhar para essa situação. Perdemos aquela bênção que Davi tanto conquistou. Perdemos aquilo que Deus nos entregou por meio de Davi. Estávamos unidos como um só povo, a arca estava lá, a arca foi destruída, depois dela não temos mais notícia, aparentemente foi derretida por Nabucodonosor, sumiu. Indiana Jones andou procurando, mas é farsa aquilo lá. Os etíopes dizem que tem a arca em uma sala lá, mas não deixam ninguém ver, eles garantem que está lá, mas não mostram para ninguém. A ideia básica é, a arca foi derretida. Há documentos que mostram que no templo de Herodes não havia arca no Santo dos Santos. Então a arca foi embora. E aí então, não temos o rei, não temos a arca. Como vamos nos comportar? Bom, o povo lembrava por que eles perderam o rei. É porque os reis davídicos desobedeceram à lei de Deus. O rei Zedequias foi ímpio, buscou ajuda entre os egípcios. Então Deus mandou os babilônicos que mataram os seus filhos diante dele. Foi a última coisa que Zedequias viu. E depois disso ele teve os seus olhos vazados e foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Veja, esse foi o destino dos reis que desobedeceram à lei. Agora eles voltam para comemorar em parte aquela conquista de Davi, mas não tem o rei davídico junto com eles. E eles ficam esperando o rei davídico definitivo chegar, o Messias, o ungido, voltar. Mas quando ele voltar, ele precisa ser obediente, porque senão não vai ter bênção. Davi prosperou porque era obediente. Esses pereceram porque desobedeceram a lei. Então agora você vai ter no livro dos Salmos essas três ideias caminhando juntas. Uma lei de Deus, que quando você segue, você é bem-aventurado,
E é assim que começa o livro dos Salmos, com o Salmo 1. Um rei que vai liderar o povo em direção à bem-aventurança, e é assim que nós vemos o Salmo 2, bem-aventurados, aqueles que se refugiam no rei ungido, e uma montanha, onde todo mundo vai estar lá, levado por esse rei que obedece à lei, para viver todos esses privilégios. Bom, quando a gente estuda o livro dos Salmos, a gente vê isso. O Salmo 1 é o Salmo da lei, o prazer do bem-aventurado está na lei. O Salmo 2 é o Salmo do rei, quem se refugia no rei é bem-aventurado. O rei que é constituído no santo monte Sião, que é o versículo 12 do Salmo 2. E agora no Salmo 3, Davi perseguido por Absalão, nós estudamos esse salmo, ele diz assim: o Senhor me responde do seu monte, Deus me abençoa e me protege, falando comigo da sua montanha. Então o que acontece? A bênção para o povo de Israel que compila o livro dos Salmos virá através de um rei que vai fazer uma união semelhante àquela de Davi, mas ele vai obedecer a lei de modo diferente do que fizeram os descendentes de Davi, e ele vai unir o povo em culto a Deus na montanha. E essas coisas agora têm que ser encontradas no livro dos Salmos com uma certa rotina. Por isso, quando você lê o Salmo 19, que é o salmo que fala da lei do Senhor, que é perfeita, que restaura a alma, você vai encontrar o Salmo 19 antecedido do Salmo 18, que é um salmo do rei, e sucedido pelos Salmos 20 e 21, que são salmos do rei. Então, 18 é rei, 19 é lei, 20 e 21 é rei. Um rei que obedece à lei. O que é que esse rei faz? Bom, você sabe, ele sofre no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ressuscita no 23, refrigera minha alma, e ele entra pelos portais eternos da justiça, levando o seu povo em triunfo para o lar celestial. Isso nós estudamos bastante. Então o que acontece? Um salmo da lei, o 19, um salmo do rei, o 18, ou 20, o 21, e um salmo do monte, onde agora estão chegando no monte de Deus aqueles que estão junto com esse rei. E esse rei, então, é aquele que obedece. Como o Salmo 14 vai dizer, o Salmo 15 vai dizer: quem poderá chegar ao monte do Senhor? Ecoando a pergunta de Davi, quando a arca matou Uzá. O Salmo 24, quem pode entrar? Abram os portais, o Rei da Glória é o próprio Senhor dos Exércitos, ele está subindo ao monte, ele está levando o seu povo, porque ele obteve a justiça do Deus da sua salvação, ele cumpriu a lei, e ele está levando o povo em direção à felicidade. Mas a gente viu, na semana que antecedeu a Páscoa, a gente viu o Salmo 118, que era o Salmo do rei davídico, dizendo assim: abri-me as portas da justiça. E as pessoas recebem o rei chegando dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós vimos isso. E agora esse rei entra, e esse é o Salmo 118. Logo em seguida, o que é que você tem? O Salmo 119, que fala sobre o que mesmo? Sobre a lei. E aí então, um rei do 118, que ama a lei do Salmo 119, e ele vai entrar no monte. O Salmo 120 até o 134 são as músicas que eram cantadas quando o povo de Deus subia o monte em direção a Jerusalém. São os cânticos de peregrinação. Você percebe o padrão? É o mesmo padrão. Do 1, do 2 e do 3, do 18, 19 e até o 24, 118, 119 até o 134. Um rei que obedece à lei vai fazer você subir a montanha. O que é que nós ensinamos aqui na igreja? Que a gente vai para o céu porque Jesus é o nosso rei, e ele foi inocente, perfeito, obedeceu a Deus perfeitamente, sofreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte e nos leva para o céu. É a mesma fé. Nós estamos falando da mesma coisa aqui. É a mesma situação. E aí então, quando você percebe isso, você tem um primeiro par de salmos. Salmo 1 e 2, o salmo da lei e o salmo do rei, que é o filho bendito. É um rei obediente que nos torna bem-aventurados. Mas aí o segundo par é do Salmo 19 para o 20 e 24, o Salmo da lei e o rei que nos leva, porque ele nos transmite bênção e justiça. Este obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam ao Senhor. Nós somos justificados pela justiça de Cristo, Deus aceita Cristo e nos aceita com Ele. E depois agora nós vamos ter outro par, do Salmo 119, que é o Salmo da lei, para os salmos da subida. Das pessoas subindo até a presença de Deus, um rei obediente à lei que nos abençoa para sempre. O que é que está lá no Salmo 133, versículo 3? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aquela montanha, no Monte Sião. Você percebe o contexto literário do Salmo 133? Bom, o título que nós lemos aqui, Cântico de Romagem, pode ser traduzido como Cântico da Subida,
E agora você já sabe por que é subir para Jerusalém, mas pode ser traduzido como cântico dos degraus. Por quê? Porque no templo de Herodes, esse é o portão de Nicanor, e este aqui é o pátio das mulheres, lá atrás o pátio dos israelitas. Mas aqui todas as mulheres podiam se achegar, e para subir ao templo você tinha que passar por 15 degraus. E nas festas, os sacerdotes cantavam no primeiro degrau o Salmo 120, no segundo o Salmo 121, no terceiro o 122, e eles iam subindo, cantando os cânticos da subida, os cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem, como nós estamos traduzindo aqui. Eles entendiam isso graficamente, eles desenhavam isso para o povo. Chega para perto de Deus no Santo dos Santos. Hoje nós podemos chegar muito mais longe, porque o véu que separava, nós cantamos, já não separa mais. Nós podemos nos chegar à presença de Deus por causa de Jesus, e por isso estamos aqui para adorá-lo. As pessoas não podiam, mas elas sabiam o caminho da subida. O caminho da subida passava pelo rei messiânico, obediente e perfeito, que viria para levá-los para cima, unindo-os como um só povo. E então nas festas o povo cantava e os sacerdotes cantavam esses 15 salmos nesses degraus. E é curioso, porque os 15 salmos de subida estão organizados dando uma ideia da viagem em direção ao templo. Porque no Salmo 120, o salmista reclama que, por causa da falta de paz e das brigas, ele tinha que morar muito longe de Jerusalém, e ele peregrinava nas regiões próximas à Arábia, Meseque e Quedar. Então a peregrinação dele, ele tinha que andar muito. Está faltando paz. Ele anseia pelo rei que vem trazer paz. E aí então no Salmo 121, ele está olhando para os montes, perguntando, de onde me virá o socorro? A tradução mais comum, a interpretação mais comum é, eu estou andando pelo vale, será que tem alguém lá de cima da montanha espiando para ver a hora de me assaltar na hora que eu dormir? Não, não dormitará o que te guarda, o guarda de Israel não vai dormir. Essa é uma interpretação provável e possível. Mas outra interpretação é que você olha para o monte Sião, e você fala, o meu socorro está lá em Sião, e eu estou indo para lá. E Deus vai me proteger, porque a minha proteção vem de lá. As duas interpretações são possíveis. Ele está a caminho de Jerusalém, mas no Salmo 122 ele chegou. E ele falou, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Veja, no 120 ele está longe, no 121 ele está a caminho, no 122 ele chegou. No 125 que a gente canta, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ele está dizendo, olha só que bênção é confiar no Senhor. E no Salmo 133 ele já está lá dentro, vendo a roupa do sumo sacerdote Arão figurado com o óleo descendo sobre a barba dele. Você percebe que ele está subindo também na sequência da organização desses salmos? O Salmo 133 está mostrando isso para nós. E eu peguei a foto da minha Bíblia, fotografei aqui para mostrar para você os temas que estão sendo repetidos aqui. Olha lá no 121, eleva os olhos para os montes. Mas o 123 diz assim, a ti, Senhor, eleva os olhos. Eu estou elevando os olhos para quem está lá em cima. Não é a montanha, é quem está na montanha. É Deus, não é? E aí então, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Pois o Salmo 124 aqui, no versículo de número, eu não enxergo tanto assim também, né? No versículo 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, de onde vem o teu socorro? Vem de quem criou o céu e a terra. E aí você olha aqui, por exemplo, também, né? Cântico de romagem, a palavra do Salmo 121 é particularmente dita, cântico da subida, cântico para a subida. E o que acontece aqui no Salmo 122? Jerusalém está construída como cidade compacta para onde sobem as tribos do Senhor. É a ideia de subir. E aí você percebe que os temas estão todos entrelaçados aqui. E isso é algo que Deus quer fazer para sempre. Por isso é que é dito, o Senhor vai guardar a tua saída e a tua entrada. Quando você sair da sua casa e quando você entrar no templo, Deus vai te guardar. Só que desde agora e para sempre termina o Salmo 121. E você vai ler isso agora no Salmo 125. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Só que quando você vira a página e vai para o outro texto, lá no Salmo 133, você vai ver que o Senhor ordena a bênção lá no Monte Sião e a vida para sempre. Todas essas coisas estão entrelaçadas, ou seja, o rei vai te levar até o monte e vai te colocar em união com os teus irmãos na fé e vai te abençoar e vai te socorrer porque você está olhando para ele e ele vai te dar vida em abundância e bênção para sempre.
É o que está acontecendo aqui. E não é porque a nossa igreja está no alto de uma ladeira e tem que subir de lá para cá, das Salinas para cá, não é por causa disso. É porque nós estamos na presença de Cristo, o lugar mais alto do universo. É porque nós estamos cheios do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós como um óleo precioso. Fomos ungidos por meio do Espírito. Somos unidos em amor, somos feitos o povo de Deus. E o que está acontecendo conosco é ainda mais grandioso do que aquilo que está narrado nessas páginas. Veja comigo, então, a conexão do Salmo 133 com os dois salmos anteriores. Veja que o Salmo 132 fala de Davi. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi. E então a gente lê aqui que Davi seria colocado no trono para sempre. Não foi o que Deus prometeu a Davi? O que Deus prometeu é que, inclusive, agora aqui no Salmo 133, aqueles que estão seguindo o filho messiânico de Davi, viverão em comunhão, em bênção, em alegria, para sempre. Então essas são as questões, meus irmãos, que ligam esse grupo de salmos. O Salmo 131, inclusive, termina com a expressão, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, você tem uma esperança de que Deus vai mandar o rei, e isso vai ser de benefício eterno. Esse rei vai se sentar no trono eternamente. E esse rei vai te dar uma bênção de vida e de comunhão eternamente. Nós vamos nos encontrar na glória. Vamos nos reconhecer lá. Vamos nos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É para sempre. Não vai acabar aqui. Por enquanto acaba. Chega domingo, 9 horas da noite, o diácono tem que ficar apagando a luz, às vezes aqui, 10 horas da noite, o povo está aqui comentando. Bênção. Mas acaba. Lá no céu não precisa de diácono apagar a luz. Olha que coisa, ninguém vai embora, não vai acabar. Olha que coisa linda e maravilhosa. Não é? Que bênção. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. E agora então pense nas pessoas que não tiveram o que nós temos, retornando do cativeiro da Babilônia e dizendo assim, Senhor, nós estamos peregrinando em direção a Jerusalém. Herodes reconstruiu o templo, tem 15 degraus lá no templo, mas cadê o rei? Cadê o rei? E eles cantam subindo os degraus, dizendo assim, quando vai chegar o rei que vai nos levar lá para dentro? E a gente sabe a resposta. O rei já chegou. A sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Foi isso que nós cantamos. E agora então nós entendemos o contexto literário do Salmo 133. Um salmo que fala de um rei obediente, que nos leva à presença de Deus na montanha. O salmo então nos ensina sobre um rei que unificou o seu povo. Começou com Davi, mas nós estamos falando de Jesus Cristo. Davi unificou o povo de Israel. Mas se você já teve uma experiência de fazer uma viagem internacional e chegar numa igreja e ser recebido como gente da família, você sabe que Jesus fez muito mais do que Davi. Você entende isso? Você está em casa. Que coisa, irmãos. Eu morei em Campinas, eu morei em São Paulo, eu morei em Goiânia. Eu tive o privilégio de congregar em igreja em Guiné-Bissau, e eu chegava na igreja e via os filhos de Jesus Cristo, e eu estava em casa. Queridos, isso é divino. Nem Davi fez isso. Nem Davi. Então esse salmo nos fala de um rei que unificou o seu povo. Esse salmo nos fala de um sacerdote que obteve a bênção de Deus, que ofereceu um sacrifício, que desceu com o sacrifício oferecido e abençoou o povo. Mas eu não estou falando só de Arão, não. Eu estou falando de alguém que fez muito mais do que Arão. Eu estou falando de Cristo. Esse salmo fala de uma bênção que desce sobre a terra, mas não é do Monte Hermon com o seu orvalho, não. É do Filho de Deus, a bênção suprema que deixou o seu lar celestial e veio a esta terra para morrer por nós. Nós entendemos muito mais agora. Este salmo nos fala de uma vida em comunhão ordenada para sempre. Nos fala que todas essas bênçãos do nosso rei, sacerdote, que deixou os céus e veio até nós para nos abençoar, ele nos reuniu como seu povo para vivermos juntos e unidos e felizes e abençoados e santos para sempre. E quando a gente faz isso, a gente entendeu o fluxo da história, a gente entendeu o que está acontecendo nesse mundo, e a gente está de mala pronta para a eternidade, dizendo, Deus, quando Cristo voltar e for nos levar a todos para o céu, o que eu vou viver lá, eu já estou vivendo aqui. O que eu vou amar lá, eu já estou amando aqui.
O que eu vou valorizar lá, eu já estou valorizando aqui, porque a minha vida eterna já começou. Eu vivo tendo em perspectiva a eternidade. Isso terá uma consumação escatológica na obra de Cristo, mas já começou entre nós aqui e agora, hoje. E então, meus irmãos, nós podemos olhar para isso dizendo, entendi as camadas do texto. Eu espero que você tenha entendido. O seu contexto histórico, o seu contexto teológico, o seu contexto literário. E agora, então, o que a gente faz com esse ensinamento? Bom, a primeira pergunta, inimizade entre irmãos, como Caim com Abel, como Ismael com Isaac, como Esaú com Jacó, como os irmãos de Davi com ele, é um sinal da semente da serpente no mundo. Nem sempre nós conseguimos fazer as pazes com os nossos irmãos de sangue, mas a Escritura nos diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Tem hora que é impossível, porque o que a pessoa quer para estar em paz com você é que você peque ou desagrade a Deus, e você não vai fazer isso. Tem hora que não depende de você, você fez a sua parte. Mas examine a sua vida e verifique se você tem tratado as pessoas ao seu redor, e particularmente os seus familiares, como alguém que de fato é do reino de Deus e da luz e não das trevas. Quem sabe haja uma necessidade de você ter mais boa vontade com seus irmãos, ter mais iniciativa, mais proatividade, fazer parte da vida deles. Esse é um assunto que não precisa ser profeta para saber, que vai pegar a veia de alguém aqui hoje, não tem jeito. Todos nós temos algum conhecido, quando não temos alguém na família nessa situação. Bom, mas se você entendeu isso, você está dizendo para mim, pastor, isso aí tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa por quem Jesus desceu do céu, ele veio como rei, ele obedeceu a lei, ele obteve a justiça de Deus para mim, e ele agora me carrega e me leva para o céu, como o monte do Senhor. Eu sou esse aí, Jesus está me levando. Ah, é? Mas você reparou que as pessoas que Jesus está levando para o céu, ele colocou vivendo em comunhão aqui na terra, em torno das agências do seu reino? As pessoas que podem estar seguras de que estão indo para o céu são as pessoas que vivem em comunhão na igreja local. É algo da nossa era, a ideia de que você pode ser edificado por sermões do YouTube, ouvir palestras e por cursos, ouvir coisas pela televisão e pela rádio, e isso não é ruim por si, pode ser um bom instrumento da sua edificação. Mas se você não está ao lado de outros crentes, vivendo a vida cristã numa igreja local, desconfie da sua salvação. Desconfie do que Deus está fazendo na sua vida. Porque a maneira como Deus apresenta a obra do rei messiânico é, ele desce, ele obedece, ele salva, ele sobe e ele reúne como um povo que vive junto e que está fazendo isso e está achando que isso é bom e agradável. Cuidado, questione sua salvação, se para você comunhão não é um negócio importante. Entenda a dimensão escatológica do Salmo. Está apontando para algo que nós vivemos aqui, como a expressão de que de fato viveremos isso na eternidade. Você quer ir para o céu junto comigo, mas não quer viver na igreja junto comigo? Alguma coisa não está batendo nesse seu discurso. Você quer ir para o céu, ficar cercado dos santos de Deus, mas não aguenta os santos de Deus aqui na terra? Seu discurso não procede. Ele é incoerente. Isso tem que ser claro para nós. Será que você que está ouvindo esta palavra precisa se reconciliar com algum irmão? Também não é preciso ser profeta para dizer. A igreja tem 17 anos de vida. A gente precisava só de 17 minutos para arrumar alguma encrenca. Não precisava nem de 17 anos. Quem sabe você se desentendeu com algum irmão aqui da igreja e está beiçudo, evita. Descobre que o irmão entrou por aquele corredor, você sai pelo outro. Não fala bom dia, paz do Senhor. Se for ele que está orando, é capaz de você tampar o ouvido. Irmão, não faça isso. Arrependa-se disso e corrija isso. Vá procurar o irmão com quem você não se entende e vá viver essa expressão bíblica. Isso é sério demais. Todos nós temos que entender isso. Comunhão, meus queridos, não é um item opcional no combo da fé. Depois que eles inventaram esse negócio de entrar no fast food e pedir número 1, número 2, aí você monta a vida com combos. E aí depois começaram a falar, eu quero o número 2, mas batata grande. E eu quero trocar o refrigerante por milkshake.
E aí você começa a customizar o seu combo. Aí você chega e fala, igreja, eu quero o pacote número 1, eu quero coral, eu quero classe da escola dominical, visita pastoral, não, obrigado, comunhão, não, deixa para lá, e dízimo, não, sai fora. E aí você monta o seu combo. Quem falou que pode? Onde você leu isso? O rei colocou todas essas coisas juntas e você não monta seu combo da fé, não. Você não sai fazendo compras na prateleira da igreja como quem vai a um supermercado. Você é um súdito, um salvo. E Cristo fala conosco como falou com seus discípulos. Eu tenho que lavar você, Pedro, completo, senão você não tem parte comigo, não. Quem não está vivendo a vida em comunhão da igreja tem que desconfiar seriamente da sua salvação. Isso não é combo que você monta, não, irmão. Ah, pastor, mas eu contar para o senhor a minha opinião sobre isso é difícil, eu tenho uma experiência. A sua experiência é marcada pelo pecado, as suas lentes estão sujas. Eu estou aprendendo a usar óculos agora, sempre enxerguei bem a vida toda, mas agora tenho presbiopia. E eu começo a perceber que os meus óculos estão sujos quando eu acho que ele está fraco. Aí eu olho, está lá, cheio de marca de dedão lá, tem que tirar, eu tenho que lavar a minha lente o tempo todo agora, estou aprendendo a mexer com isso. Mas eu estou muito consciente de que minha lente é ruim. E por isso que a Escritura é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, para eu enxergar o que é bom com a lente de Deus. E Deus está falando, comunhão é bom e agradável. E se você não está achando isso, o problema é você, o errado é você, não é a Bíblia. Ah, pastor, mas é difícil para mim, eu não gosto. Olha, a gente educa o paladar da gente, viu? Estou no esforço para emagrecer, irmãos. Luta. Eu sou um gordo que de vez em quando está magro. Mas a minha mãe disse que eu nasci com quase 4 quilos, fui andar com mais de 1 ano. Perna de bonequinho da Michelin, rechonchudo. Para mim é difícil. Mas sabe o que acontece quando você começa a levar o regime a sério depois de um tempo? Você começa a ficar com vontade de comer uma fruta. Antes não, antes você queria barra de chocolate, Lindt. Antes você queria pudim. Mas depois você começa a comer as coisas certas durante um tempo, você começa a falar, nossa, vontade de comer uma banana. Você fala, quem é esse cara que está nesse corpo agora? Eduquei o paladar. O paladar se educa, o gosto se educa. A gente consegue, querido. A gente pode se trabalhar nisso. É aquela história, você tem que passar aquela barreira do primeiro mês da academia, daqui a pouco você começa a gostar. Do primeiro mês do regime, daqui a pouco você começa a gostar. Venha pela fé, submeta a sua opinião, venha para a comunhão, vai acontecer alguma coisa, vai ter dificuldades. Sim, são pecadores, são pessoas frágeis, mas são os santos do Senhor Jesus. Eduque o seu apetite a gostar disso. Não se esconda nas dificuldades ou nas experiências difíceis que você teve antes. E então, meus queridos, nós estamos muito dispostos, e esse sermão é escolhido estrategicamente para dar uma pausa na sequência de exposição dos Salmos. E eu disse pausa porque nós vamos retomá-la. Mas nós vamos agora começar a estudar o que é viver como igreja, de verdade. E por quê? Porque pela bênção de Deus e só pela misericórdia de Deus, nós estamos recebendo muita gente nova. Louvado seja Deus. Mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui. O rei que desceu, que obedeceu, que cumpriu a lei e que nos leva de volta para o seu trono, para o monte, esse rei tem um plano para nós e a gente vai entender qual é esse plano. E nós vamos falar sobre vida em comunidade e vamos falar sobre o que uma igreja faz a partir de agora. E nós começaremos uma nova série de sermões a partir da semana que vem. Encerrando então nessa transição suave do Salmo 133 que fala de comunhão, nós vamos então trabalhar o assunto da comunhão a partir da próxima semana. Como é que você está vivendo comunhão? Quem é a pessoa que quando você não vem, liga para você? Porque tem o teu contato. Porque senta do seu lado. Porque não consegue vir para a igreja e ir embora sem falar com você, sem saber como é que você está. Se você é um 007 de Cristo, que entra, senta depois do prelúdio, vai embora antes do pós-lúdio, nunca cantou um amém tríplice, ninguém sabe se você veio, se você não veio. Dá dízimo até no envelope, porque não quer que seja rastreável pelo Pix, alguém achar você, quem sabe. Querido, isso não é vida de igreja. Qualquer atitude parecida com essa não é viver em comunhão, isso está errado. Quem são as pessoas que amam você e que você ama aqui nessa igreja? Nós temos que amar todos de maneira geral e indistinta, mas temos aqueles que são nossos amigos mais chegados que um irmão. Quem são essas pessoas? Quem são aquelas pessoas para quem você pode ligar 3 horas da manhã pedindo uma coisa, porque você sabe que ela não vai ficar chateada. Ela vai ficar chateada se souber que você ligou para outro. Como que você não liga para mim? O que eu sou na sua vida agora?
Cadê essas pessoas na sua vida? Elas têm que estar aqui dentro desse auditório, junto com você hoje. A capa do boletim de hoje tem uma pergunta que meu tutor me ensinou, chamada Apenas a Nuca. Meu tutor dizia assim, que a gente vai na igreja às vezes, e tudo que a gente conhece do irmão da igreja é a nuca. A gente senta atrás dele 10 anos. E a gente conhece a nuca dele. Cortou o cabelo hoje, ó. Trocou a camisa, mas não tirou a etiqueta. Entendeu? O retoque do cabelo ficou ruim, a raiz está aparecendo. E tudo que você sabe da pessoa é a nuca. Porque você senta lá e ela senta ali anos e anos e anos e você não sabe mais nada a respeito dela. Isso não é vida cristã. Não é. Não é isso que nós estamos aqui para viver, porque o nosso Rei, que desceu dos céus, desceu para nos colocar num lugar onde Ele ordena bênção e vida, e isso se expressa através da comunhão. Por fim, existe um livro chamado A Treliça e a Videira. A treliça são aqueles arames que você pode esticar para a trepadeira ou para a parreira, né, crescer. Ela é uma planta que não tem grandes troncos, mas ela cresce se enroscando nesses fios. Bom, a treliça precisa ser feita pelo viticultor, por aquele que está cuidando ali do pé de uva. A planta não vai fazer uma treliça sozinha. Se não tiver treliça, a videira não cresce. A igreja é responsável por esticar a treliça para você. Nós somos responsáveis por propor atividades onde você possa se entrosar com os membros da igreja. É um exemplo. Ontem teve programação da nossa UCP. Você viu a foto lá no grupo? Criançada. Eu olhei para a Rebequinha, eu fiquei com uma dó, a Rebequinha bateu a testa, está com um roxão, um galão na testa, tadinha, tão linda. Sara, normal, né? Mas olha, desculpa falar, eu não quero que a Rebequinha se machuque, mas eu prefiro ela machucada na igreja do que segura, embalada em plástico bolha, dentro de casa. Eu quero ela na igreja. Louvado seja Deus por isso. Você mandou o seu filho ontem? Você traz o seu filho adolescente para a UPA? Você insiste com o seu filho jovem para ele vir para o MP? Você vem nas programações? Ah, não, é aquelas coisas que tem lá na igreja, não sei o quê. Chega lá e traz uma outra ideia, não precisa ser só do jeito que está lá. Você pode contribuir, mas venha. Venha ser igreja. Igreja não é um lugar, igreja são as pessoas. E a bênção está quando o povo de Deus se reúne. Então participe da vida da igreja. Dia 16 de maio, nossa igreja tem um dia inteiro para passar junto. Você já se inscreveu? Venha participar com a gente. Onde você está servindo aqui na igreja? Onde é o lugar onde você trabalha? Em qual escala você entrou para servir e dedicar os seus dons? Todas estas coisas, meus queridos irmãos, são aplicações práticas de um salmo que diz assim: viver em união é agradável, porque a bênção desceu. O Cristo desceu do céu, como o óleo que desceu sobre a barba de Arão, como o orvalho que desceu sobre o irmão. E essa bênção de Deus é para fluir através de você, porque é assim que Deus ordena bênção e vida para sempre. Que o Senhor nos ajude a viver todas essas coisas para a sua glória, e que sejamos uma igreja com sã doutrina, com culto liturgicamente saudável, mas com grande comunhão, e que isso caracterize a todos nós, os que aqui já estão há muito tempo e os que estão chegando agora. Que Deus seja glorificado assim na vida da Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção, meus irmãos, que fala exatamente sobre isso. É a letra do Salmo 133. E não tem problema se a gente errar um pouco da primeira vez, a gente volta, canta de novo, e ela vai nos acompanhar por um bom tempo, porque eu quero que você vá para casa cantarolando isso e lembrando da bênção do Senhor. Ao som do piano, então, vamos nos colocar em pé e cantar.